Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos mapas da mente criados por Sigmund Freud. Vamos entender como ele partiu de uma visão de lugares na mente para um modelo muito mais dinâmico, de forças que estão sempre em conflito. Bom, vamos direto ao ponto. O que afinal se esconde sob a superfície da nossa mente? Essa é a pergunta que moveu toda a jornada de Freud e é o que a gente vai tentar desvendar aqui usando os próprios mapas dele como nosso guia. Para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo. Tudo começou com um mistério, um verdadeiro quebra-cabeça que estava deixando os médicos do final do século XIX de cabelo em pé. Imagina a cena. Chegavam pacientes nos consultórios com paralisia, dores que ninguém conseguia explicar, até cegueira, sintomas super reais. Mas quando os médicos faziam todos os exames, não encontravam absolutamente nada de errado no corpo da pessoa. Eram os casos que eles chamavam de histeria, um verdadeiro beco sem saída para a medicina da época. E foi aí que o Freud, ao invés de só examinar, começou a escutar o que essas pacientes tinham a dizer. E ele teve uma sacada revolucionária. Ele pensou, e se o problema não for no corpo? E se a causa estiver escondida, agindo numa parte invisível da mente? Ok, mas se existe esse território desconhecido, como explorá-lo? Bom, todo explorador precisa de um mapa. E a primeira grande teoria de Freud, o modelo topográfico, foi exatamente isso. Sua primeira tentativa de desenhar um mapa do nosso aparelho psíquico. Ele chamou esse mapa de tópica, uma palavra que vem do grego topos, que quer dizer lugar. A ideia era bem visual, sabe? Pensar na mente não como algo abstrato, mas como um espaço mesmo. Um território com diferentes regiões, cada uma com suas próprias regras. A primeira região, a mais fácil de ver, é o consciente. É a famosa ponta do iceberg, a menor parte de tudo. É tudo aquilo que a gente tem noção agora, nesse exato momento. Os pensamentos que estão passando pela cabeça, as sensações, o que a gente está percebendo ao nosso redor. Logo abaixo da superfície, a gente tem o pré-consciente. Pensa nele como uma sala de espera da mente, ou um arquivo de acesso rápido. É onde ficam guardadas memórias e informações que não estão no nosso foco agora, mas que a gente consegue acessar com um pequeno esforço. Sabe quando você tenta lembrar o nome de uma música? Você está buscando no seu pré-consciente. Na clínica, essa área é super importante, porque ela funciona como um filtro, controlando o que pode passar do imenso inconsciente para a pequena sala da consciência. E aí a gente chega na parte gigantesca do iceberg, a que fica totalmente debaixo d'água, o inconsciente. Aqui o buraco é bem mais embaixo. É o domínio daquilo que foi reprimido, dos nossos impulsos mais primitivos, de desejos e traumas que são mantidos bem longe da nossa consciência. E mesmo estando oculto, é de lá que vem uma força poderosa que molda o que a gente faz, sonha e sente, sem que a gente nem saiba por quê. Só que, como todo bom cientista, o próprio Freud começou a perceber que o mapa dele tinha algumas falhas. A prática clínica, a escuta atenta no dia a dia, começou a mostrar um paradoxo que esse primeiro modelo simplesmente não dava conta de explicar. O modelo foi um passo gigante, não há dúvida. Mas surgiu um problema fundamental, uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça, uma contradição que veio direto das observações que Freud fazia no divã. A pergunta era a seguinte: ok, o inconsciente é onde fica o material reprimido. Mas qual é a força que faz a repressão? Quem é que empurra essas ideias para lá? E a pergunta de $1 milhão: em que lugar do mapa essa força repressora estaria? E aqui que a coisa fica interessante e fez o Freud repensar tudo. Pensa comigo. O inconsciente é como se fosse o porão da mente, onde a gente tranca as memórias e desejos que não quer encarar. Para manter a porta do porão fechada, precisa de um segurança, certo? Essa força de segurança também age de forma inconsciente, a gente não percebe. O problema é, o segurança não é uma memória proibida para estar trancado no porão. Ele é quem tranca a porta. Então ele não pode, por lógica, estar dentro do porão que ele mesmo vigia. O mapa de Freud tinha um guarda sem um posto definido. Foi para resolver esse nó que Freud desenvolveu um segundo modelo, a sua segunda tópica. Ele não jogou o primeiro mapa fora, de jeito nenhum. Ele o complementou com um modelo mais dinâmico, focado não mais nos lugares, mas nas forças e nas estruturas que estão sempre interagindo na nossa mente. Para começar, temos o Id, ou Is, em alemão. Pensa nele como o motorzão da nossa personalidade, a pura energia bruta. É só instinto, funcionando pelo princípio do prazer. Eu quero e eu quero agora, sem se importar com mais nada. Ele é inteiramente inconsciente, um verdadeiro caldeirão de pulsões. Do outro lado, a gente tem o superego,
ou o supereu. Essa é a nossa consciência moral, aquela vozinha interna das regras do você deve e você não deve. Ele é formado pelas normas dos pais e da sociedade que a gente internaliza. É ele que nos pune com sentimento de culpa ou nos recompensa com orgulho. E no meio dessa briga de gigantes, quem é que fica? O ego, o nosso eu. O ego é tipo o executivo, o grande negociador da personalidade. O trabalho dele é achar um jeito realista e socialmente aceitável de satisfazer os desejos do id sem desrespeitar as ordens do superego. Ele opera pelo princípio da realidade. Então a função principal do ego é essa negociação sem fim. O id grita um desejo impulsivo. O superego dá o seu julgamento moral. O ego olha para a realidade lá fora, pesa os prós e contras e, finalmente, toma uma decisão. É o resultado desses conflitos todos que aparecem na nossa fala, nos nossos sonhos e até nos sintomas. Então como é que esses dois modelos, o mapa dos lugares e o drama das forças, se relacionam? Freud não trocou um pelo outro. Pelo contrário, a genialidade foi sobrepor um ao outro para criar uma visão mais completa, quase tridimensional da mente. E essa tabela aqui deixa tudo muito claro. A primeira tópica, a do mapa, pergunta onde está o pensamento. Já a segunda tópica, a da estrutura, pergunta como a mente funciona. Uma é sobre a localização, a outra sobre a dinâmica, o conflito. Um é um mapa, o outro é o roteiro da peça que acontece nesse mapa. E aqui vem o pulo do gato, a solução daquele paradoxo do guarda sem posto. O id é totalmente inconsciente, está sempre lá no fundo. Mas o ego e o superego, não. Eles têm partes nos 3 níveis, consciente, pré-consciente e também inconsciente. E o que isso quer dizer? Que aquela força repressora podia ser inconsciente porque ela era, na verdade, uma parte inconsciente do ego. Pronto, o mistério estava resolvido. E só para a gente ter uma noção da escala, dá uma olhada nesse gráfico. A maior parte do que forma nossa mente, do que nos motiva, do que gera nossos conflitos, opera bem longe do nosso campo de visão. A gente é governado por um continente inteiro que está submerso. No final das contas, essa transição de Freud de um modelo para o outro não é uma história sobre um erro. É a história de como o pensamento científico evolui. Mostra que entender a mente não é achar um mapa definitivo, mas sim estar disposto a refinar os mapas conforme a gente explora mais e mais o território. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem provocadora, né? Se esse eu que a gente conhece é só a pontinha do iceberg, um gerente tentando equilibrar desejos primitivos com regras internalizadas, quem ou o que está realmente no comando? Essa pergunta do Freud abalou a nossa ideia de quem somos e continua nos desafiando até hoje.